Fala galera, seja bem-vindo. E olha só esse cenário aqui. Não é meu cenário, até porque eu nem tenho cenário ainda não tenho cenário, mas eu invadi aqui o cenário do Cada Dia Mais Rico, do canal do Marco Antônio, e a gente vai falar hoje dos melhores investimentos para 2024, porque como você sabe, o ano começou agora. Passou o carnaval no Brasil, o ano só começa depois do carnaval. Tem gente que já começou a investir, esses são os inteligentes. Não tô dizendo que você não é inteligente, mas assim, são os mais espertos, né, que começaram a investir já em janeiro. Se você não investiu, a gente vai falar quais os melhores investimentos, mas se você não conhece o Marco, ele vai falar quem é o Marco, de onde veio, para onde vai, o que faz. Bom, como o Daniel falou, ele invadiu o meu cenário aqui, nem pediu permissão, já chegou entrando aqui, ainda pegou pão de queijo. Eu vim pelo pão de queijo, Ele fez fazer pão de queijo pra ele. Mentira, que eu comprei no supermercado e esquentei ali no forno. Meu nome é Marco Antônio, eu sou o criador do canal do YouTube Cada Dia Mais Rico, pra você que não me conhece. E no Instagram eu sou conhecido como Marco Antônio Invest, é só pesquisar lá, @Marco Antônio Invest, tudo junto, sem adicionar nada. Eu tenho 25 anos, crio conteúdo há 3 anos e já invisto há mais de 6 anos. E como vocês já devem ter percebido, eu sou mineiro, né? Sou mineirense. É isso. Tô em BH, terra do pão de queijo, então vim aqui gravar com ele, tinha que ter pão de queijo aqui, até no nosso vídeo também. Se vocês quiserem, a gente dá um jeito de mandar pra vocês também, então coloca um pão de queijo aí no... Se achar um emoji de pão de queijo, a gente vai tentar mandar esse pão de queijo aí pra você. Prometo, mas você sabe, é promessa de política aqui, a gente promete, mas não cumpre. Mas o que eu prometo que vou cumprir é quais são os melhores investimentos para 2024, começando pela renda fixa. Renda fixa, o que tá acontecendo com a renda fixa? Taxa Selic tá caindo, mas será que ainda tem renda fixa interessante para a gente investir agora nesse ano 2024? Ou quais seriam, se eu não quero sair da renda fixa, qual seria a melhor opção com a queda da Selic? Onde que eu investiria? Na sua opinião, Marco? Pensando na queda da Selic, o ideal mesmo seria você buscar outras classes de investimentos, porque se você está 100% alocado em renda fixa, não tem como você não ser de alguma forma impactado pela queda de juros. E esse período de queda de juros que nós estamos agora, com Selic nesse momento em 11,25% e até o final do ano em 9%, faz com que vários títulos de renda fixa paguem cada vez menos. Porém, alguns títulos acabam sendo uma grande oportunidade para pessoas que investem só em renda fixa, ou até mesmo pessoas que têm uma certa diversificação em outros ativos, mas que gostam ali daquela classe de renda fixa, como é o meu caso, por exemplo. Então, nesse momento, em renda fixa, eu estou buscando investimentos atrelados à inflação. Marco, mas por que investimentos atrelados à inflação, sendo que a inflação está bem mais baixa? É justamente por isso, porque naturalmente, quando você tem um mesmo emissor emitindo 2 títulos diferentes, seja um pré-fixado e um IPCA, no fim das contas, esses 2 títulos vão pagar mais ou menos a mesma coisa. O pré-fixado de 11% vai pagar a mesma coisa do que o IPCA mais 6%. Só que existe uma diferença, porque quando a inflação está baixa, ou seja, o IPCA está com uma expectativa de ser mais baixo, a taxa fixa desse título tende a ser maior. E nesse momento, quando você investe, você garante um retorno real, um retorno acima da inflação, bem melhor do que em períodos de inflação mais alta. Então, essa é uma grande aposta que eu faço nesse momento de queda de juros. Além de outros investimentos que você pode buscar também. Que a gente tem, por exemplo, na queda da inflação e também da Selic, os investimentos que ganham com essa queda são os investimentos do Tesouro Direto, seja pré-fixado e até os da inflação que o Marco falou. Como que funciona isso? Só vou falar resumidamente, mas se você quiser entender exatamente como funciona e não perder a oportunidade, você já perdeu janeiro e fevereiro, então não vamos mais perder o tempo. Taxa de juros está caindo, essa janela está aberta, mas aí está se fechando, então ouve bem o que eu vou falar agora. Tesouro Direto, pré-fixado e IPCA+, eles funcionam da seguinte forma. Você compra um título com uma taxa e quando você vende antecipadamente a uma taxa menor, você ganha com isso. Por quê? O Tesouro Direto, ele é composto de 2 taxas, de 2 valores. A taxa e também o preço. E esses 2 valores multiplicados, lá no vencimento, no caso do pré-fixado, eu tenho que ter um valor fixo lá que é R$1.000. Todo o valor lá do pré-fixado, ele vai ter um valor no final de R$1.000. Então ele hoje é 500 multiplicado pela taxa em 3, 5 anos, eu vou ter R$1.000. Porém, daqui a um mês, essa taxa caiu. Se essa taxa caiu, para poder eu multiplicar esses 2 valores e eu continuar tendo 1.000 lá no vencimento, o preço tem que subir. E esse valor que eu tenho aqui, que eu comprei lá 500, quando eu vender hoje, ele vai estar valendo R$600, por exemplo, que é só um exemplo, tá? R$600, aqui deu uma valorização de 10%. Esse é o seu ganho. Se você segurasse ele até o vencimento, você ia receber a taxa que você contratou. Vamos supor que
foi de 5%. Vai ter essa taxa que você contratou. Mas se você vende antecipadamente, você ganha essa valorização que só acontece nesses momentos de queda. E a taxa Selic ela não vai cair para sempre, ela vai parar em algum momento. Então a melhor oportunidade é agora, enquanto a gente ainda tem uma distância aqui, a gente está em 11%, Selic vai para 9%, então tem uns 2% ainda de diferença. Obviamente que não funciona exatamente igual, mas acompanhe um pouco isso aqui, então você tem esses ganhos superiores aos valores que estão sendo oferecidos hoje pela renda fixa. CDBs, LCIs, que até são menos agora, né? Então você tem essa possibilidade de ter esse ganho turbinado de 15%, 20%, dependendo dessa velocidade de queda. Renda fixa é uma das opções que a gente teria. E outra opção também, se você quiser manter a rentabilidade, são os pré-fixados. CDBs, LCIs, seja lá qual for. Por quê? Enquanto os outros vão variando de acordo com a queda ou alta da Selic, da inflação, CDI, os pré-fixados que contratou a 13%, ele vai até o vencimento àquela taxa que você contratou. Já os demais não. Então, essas são as opções que a gente tem para renda fixa. E quais são as outras opções que a gente tem? Ou se tem mais alguma renda fixa que quiser falar? Só fazendo um disclaimer aqui sobre marcação a mercado, Daniel explicou e é perfeitamente desse jeito mesmo. Você compra em uma taxa mais alta e vende em uma taxa mais baixa. Porém, existe um certo risco na marcação a mercado que eu vejo poucas pessoas falarem, que é o risco de você precisar do dinheiro antes do vencimento, ou seja, executando assim uma marcação a mercado, e você vender em uma taxa mais alta. Então vamos supor que nesse momento, como existe uma expectativa de juros futuros um pouco menores do que no ano passado, você pegue lá uma taxa no pré-fixado de 10%. Só que aí para o ano que vem, vamos supor que o fiscal do Brasil não fique muito bem, aconteçam algumas coisas, a economia vá de mal a pior, e aí você tende a ter a curva longa de juros subindo. Isso faz com que as taxas dos títulos subam. E aí, se essa taxa sai de 10% para 11%, a taxa subiu, o preço do título caiu. Se você vender nesse momento, você perde dinheiro. Então, a ideia é que você só invista para a marcação a mercado um dinheiro que você poderia, caso fosse necessário, levar até o vencimento do título, porque lá no vencimento você recebe o prometido. E foi interessante isso aqui que o Marco falou, porque quando eu faço o vídeo dizendo, agora o investimento do ano é o Tesouro Direto, a marcação a mercado, aí a galera diz, então eu vou tirar tudo da renda fixa e colocar aqui no Tesouro Direto, tudo que está na liquidez diária colocar no Tesouro Direto? E a resposta é não. Você vai diversificar a sua carteira. O Tesouro Direto é mais uma estratégia, caso você queira fazer a marcação ao mercado, é mais uma estratégia para você conseguir aumentar o seu rendimento. Mas jamais tire o seu dinheiro que seja para uso no curto prazo, o dinheiro da reserva de emergência, colocar ali no Tesouro Direto, porque se acontecer isso de a taxa, a gente está considerando um cenário muito bom que é taxa mais alta que você comprou e taxa mais baixa na venda. Mas se o contrário acontecer, ao invés de você ter ganho, você vai ter perda. Por quê? Lembra que eu falei? Taxa cai, o título sobe. Mas se a taxa sobe, o preço cai. Se for menor do que você comprou, você vai vender com perda. Então não é isso que a gente quer. Então, muito cuidado também na hora de você alocar o seu patrimônio. Mas além da renda fixa, o que mais que a gente tem para esse ano 2024? Eu considero os fundos imobiliários uma boa oportunidade. Inclusive, a melhor janela de oportunidade não é agora, foi no ano passado, mas a segunda melhor janela é agora, na minha opinião. Porque, considerando fundos imobiliários, você tem várias classes de fundos. Você tem fundos de fundos que investem em outros fundos, mas eu vou deixar esse de lado um pouco. E nós temos outras duas classes. Fundos de tijolo e fundos de papéis. Os fundos de tijolo são fundos que possuem imóveis físicos. Esses fundos têm lá os seus aluguéis sendo reajustados por IGPM no geral. E o IGPM é uma inflação turbinada, digamos assim. E no geral, por ser turbinada, ela acaba subindo mais do que a inflação normal. E como a inflação no Brasil costuma ser elevada, você tende a ter um aumento nos dividendos pagos por fundos de tijolo ao decorrer do tempo. Além de que os próprios fundos têm imóveis, e esses imóveis têm correção inflacionária ao longo do tempo. Então o próprio valor patrimonial do fundo tende a aumentar, e isso gera uma métrica que nós chamamos de preço sobre valor patrimonial mais baixa, o que atrai mais investidores e faz com que você tenha uma valorização ao longo do tempo. Essa é uma oportunidade excelente, tanto em dividendos quanto em valorização, e os fundos de papéis também, que por mais que as pessoas falem que nesse momento de queda de juros eles tendem a pagar menos, porque você tende a ter queda nas taxas de juros, e o fundo de papel é simplesmente um aglomerado
de CRIs, ou então CRAs, no caso dos FIAGROS, mesmo assim você tende a ter títulos pré-fixados muito interessantes, títulos IPCA+, uma taxa muito alta, ou então títulos CDI mais alguma coisa. Então você garante um retorno bem acima dos títulos de renda fixa. E só voltando um pouco aqui, para quem ainda não investe em fundo imobiliário, que não tem ideia o que é o fundo imobiliário, primeiro, porque muita gente me pergunta, como é que eu faço para investir? Onde eu encontro o fundo imobiliário? Qualquer corretora, qualquer banco que negocia ações, ele também tem todos os fundos imobiliários. O fundo imobiliário não é de um banco específico. Ele está lá na Bolsa de Valores e em qualquer banco, qualquer corretora, você vai encontrar esses fundos imobiliários. E o que é o fundo imobiliário? Vamos supor que tem um shopping aqui na cidade. Um fundo vai lá, compra aquele shopping e ele distribui, divide o valor daquele shopping em diversas cotinhas, em diversos, eu chamo até de tijolinho. Então, eu, como pessoa física, eu não consigo comprar um shopping, eu não consigo comprar uma loja dentro de um shopping, mas se eu tiver R$1.000 ali, se eu puder comprar R$1.000 daquele shopping, eu consigo comprar. Então, você consegue comprar isso através de fundos imobiliários. E baseado no valor que você investe, todo mês, essa é a regra, né? Mas não necessariamente, mas aqui no Brasil é assim que acontece, todo mês você recebe o aluguel daqui, no exemplo que eu falei, que tem vários tipos de fundo imobiliário, de tijolo que o Marco falou. Existe de shopping, de escritório, de hospitais, enfim, tem uma infinidade. Então, mas nesse exemplo do shopping, você comprou R$1.000 em cotas desse fundo e você vai receber, baseado nesses R$1.000 que você comprou, você vai receber o aluguelzinho. E o mais legal desse aluguel é que ele não tem imposto de renda. Então você vai ter o dinheiro entrando na sua conta todo mês e ainda sem pagar imposto de renda. Porque a gente sabe que nós, investidores de renda fixa, gostava muito de investir em LCI e LCA. Teve aquela mudança lá da CVM que restringiu o número de LCIs, tá difícil agora encontrar. Quando encontra, não paga tão bem. Você ainda tem a opção também agora dos fundos imobiliários, que você pode investir a partir de R$10, até menos, nessas corretoras, sem pagar taxa, que tem banco que não cobra taxa, corretora que não paga taxa. Se escolher essas, melhor ainda, porque quanto menos taxa você pagar, melhor. E ainda tem esse benefício de receber o aluguel mensal sem imposto de renda. E passado os fundos imobiliários, a gente já viu, a renda fixa tem várias opções ainda na renda fixa, fundos imobiliários, mas a gente tem mais opções para 2024 também, que também se beneficia com a queda da Selic, que são as ações. Então, o que você poderia falar para a gente de ações, se tem algum mercado específico, algum setor específico que é interessante comprar agora, ou se está tudo bom, posso fazer lá, escolher a dedo assim, qualquer opção que vai dar certo, ou mesmo assim eu tenho que ter critério nessa hora de escolher? Independente do momento da economia, você tem que ter um crivo de risco ali nas ações, você tem que analisar muito bem. Existem fatores qualitativos e quantitativos na hora de você escolher uma ação para investir. Marco, quais são os fatores qualitativos? Seria a qualidade do negócio. Tem vários, né? Citando alguns, você tem, por exemplo, uma empresa que tem um uso de um produto ou serviço recorrente. Ah, que empresa que tem isso? Que setor que tem isso? Setor de saneamento. Por quê? Porque as pessoas têm água, abre a torneira, sai água. Independente da crise, elas vão querer continuar com esse serviço. Elas apertam um interruptor e acende a luz, independente da crise, elas vão querer ter isso. Então, o setor de energia é outro. Independente da crise, você vai ter um sistema bancário existindo. Bancos podem quebrar, mas o sistema vai funcionar. E você conseguindo escolher as boas empresas desse setor, você consegue se blindar. Telefonia, que seria o setor de comunicação, telecomunicações. Não só telefonia, que hoje é telefone e internet. Quem consegue viver sem internet hoje em dia? Então, você está todo mês pagando a conta, você deixa de pagar, deixa de comer, mas você não deixa de pagar a sua internet. Então, se você está pagando, está todo mundo pagando, aquela empresa está lucrando, então será que faz sentido investir numa empresa dessa? Obviamente faz sentido investir numa empresa dessa. Então são essas opções que o Marco está falando. Empresas que têm pagamento recorrente que a gente não tem como fugir. Água, luz, telefone, que mais que a gente pode falar aqui? Seguro, banco, todas essas opções aqui a gente está pagando todo mês. Então essas são as opções que você investe sempre e que elas também se beneficiam também com essa queda da Selic. Você que não investe em nada ainda, se quer olhar um cenário, quer olhar um setor para começar, essas opções que a gente falou de pagamentos recorrentes são as primeiras opções que a gente pode ver. Agora, como depende do risco, aqueles que são mais arriscados, para que eles incentivem que você pague mais, eles podem dar um ganho melhor, mas tem o risco da perda também. Esses aqui você fica mais conservador, digamos assim, conservador e quase que garantido de você ter esse retorno. O que não significa que ele pode ter uma variação negativa também nesse meio do caminho, que a gente está falando agora de renda variável, não é renda fixa.
fixa. Não quer dizer que eu vou investir no Banco do Brasil e que a partir de agora só vou ver meu dinheiro crescendo. Ele vai variando de acordo com as... Até porque eu falei aqui de setores e não de empresas. Exatamente. Aí você tem lá nas empresas vários indicadores. Tem preço sobre lucro, tem preço sobre valor patrimonial, que não é tão relevante em empresas, mas funciona também. Tem o dividendo, né, que para quem investe em empresas de dividendos, faz sentido analisar. Tem ROIC, tem margem líquida, margem EBIT, indicadores de endividamento, tudo isso você precisa aprender a bater o olho no indicador e saber se está bom ou não. Comparar várias empresas do mesmo setor e escolher a melhor, ou então as melhores desses setores. Não é escolher qualquer empresa. Ou seja, tem oportunidade, mas só vá se você souber o que está fazendo. Não vai investir aleatoriamente que você pode ter perda, ou você pode até entrar no momento certo, mas não vai... Como você não... Por que eu digo entrar no momento certo? Porque a gente está no momento favorável que a tendência é mais subir do que cair. Então quase qualquer opção que você atirar lá vai subir. Só que como você entrou aleatoriamente, você não vai saber o momento certo de sair. Tá subindo, possivelmente se você quiser ficar no curto prazo, já era a hora de sair, você permanece, aí quando começa a cair, caiu mais do que o valor que você comprou, aí você sai no prejuízo porque você não entendeu nada do que estava fazendo. Então, muito cuidado. Existe a oportunidade, mas é bom dar uma estudada, olhar os nossos vídeos, estudar um pouco mais, buscar uma consultoria, qualquer coisa que seja, para você não perder as oportunidades, mas essa é mais uma oportunidade que a gente encontra na bolsa. E a última opção que a gente tem aqui são as criptomoedas. Esse é o ano de você ganhar com criptomoedas. A gente tem alguns eventos que alguns já aconteceram para as criptomoedas, que foi a regulamentação dos ETFs lá nos Estados Unidos. Isso, o que é isso? O ETF é um fundo que antes não era possível lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil até já tinha algumas opções, mas lá nos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo, ele não era possível ter fundos que investissem diretamente na criptomoeda Bitcoin, por exemplo. A partir de janeiro, foi em janeiro, né? Acho que foi, enfim, no final desse ano, início desse ano, no final do ano passado, não lembro mais, foi aprovado que seja possível investir através de bitcoins. Então, empresas grandes, eles não acreditavam em investir diretamente no Bitcoin, só que eles confiam em investir numa empresa grande que intermedia isso aqui. Então ele investe na empresa e essa empresa compra lá, a empresa do ETF que eu digo, compra lá o Bitcoin. E dessa forma a demanda cresce muito. E aquela lei da demanda e da procura, se a demanda aumenta, o preço aumenta. Esse é só um fator, mas tem outros também, né? O que mais que vai ter esse ano? Esse ano acontece um evento chamado halving, que é, resumidamente, né, para facilitar aqui para todo mundo entender, é a redução pela metade na recompensa dos mineradores. Como assim, Marco? Basicamente, quem faz a mineração das criptomoedas, né, é um processo de mineração, né, um processo de computador, não é mineração literal. Mas esse processo ele gera uma recompensa financeira, né, em bitcoins para as pessoas. E essa recompensa vai ser reduzida. Com isso, você tende a ter uma escassez na criação de novos bitcoins, no surgimento de novos bitcoins. E pela lei de oferta e demanda, tudo que é escasso e é procurado e tende a aumentar a sua procura, tende a ganhar valor. Isso é o que acontece com o ouro desde milênios. E a gente já viu duas coisas que fazem com que o Bitcoin tenha essa tendência de crescimento. Maior procura, graças aos ETFs, e esse halving aí ele vai dividir pela metade a criação de novos Bitcoins. Então, tá aumentando a procura e a demanda e a oferta está diminuindo. Então, já ia aumentar por causa do ETF e vai aumentar ainda mais porque eu estou diminuindo a oferta. E o Bitcoin, ele não vai surgir para sempre. A cada 4 anos divide pela metade e ele vai chegar a um limite de 21 milhões e a gente já tem, acho que 19 milhões. Então já está muito perto desse fim. Mais 100 anos a gente vai chegar no fim, mas assim, 100 anos ainda falta muito tempo, né? Só que cada 4 anos que passa, essa quantidade vai ser milésimos de bitcoins que vão surgir. Então essas duas coisas aqui já fazem com que o Bitcoin possa crescer. Eu fiz um vídeo acho que em setembro, outubro do ano passado, dizendo, olha, quando o ETF for aprovado, vai subir o Bitcoin. Na época, ele estava $26 mil. Hoje ele já está em 50 mil. Já até ultrapassou esse valor, mas já está em 50 mil. Ou seja, quem investiu naquele dia que eu falei, galera, vai acontecer isso aqui. Se a pessoa decidiu investir naquele dia ali, já teve um ganho de 100% quase em relação ao valor que comprou. E ainda não chegou no topo, porque o halving que a gente comentou ainda vai acontecer. E ainda tem mais um fenômeno que ajuda também a aumentar esse valor do Bitcoin, que é as taxas de juros americanas. Porque hoje, assim como aqui no Brasil, a gente estava investindo em renda fixa, porque estava pagando muito bem, lá nos Estados Unidos a galera estava investindo na renda fixa também, porque estava pagando bem. Só que agora vai começar a cair e eles vão voltar os olhos para as ações e também para as criptomoedas para ter esse ganho. Exatamente, eles vão
vão buscar mais risco para dar mais retorno. Então, a tendência, não é certeza de que isso vai acontecer, mas a expectativa é que esse Bitcoin chegue a 100 mil ou até mais que isso. 3 vezes aconteceu esse evento halving, e as 3 vezes que ocorreu, ele teve uma valorização antes do evento e posterior ao evento. Exatamente. Então, assim, ainda não aconteceu, a previsão é que é nos próximos 2 meses que vai acontecer essa quebra, então ainda há oportunidade de investir também no Bitcoin e em outras criptomoedas também, que é todo o mercado cripto, né? Mas aí é aquela mesma coisa que a gente falou lá no início. Eu vou investir todo o meu dinheiro, já que ele vai render 100%, por que eu vou deixar na renda fixa que só rende 10%? Por que eu vou escolher uma ação ali, sei lá, Banco do Brasil que vai render 20%, 30%? Por que eu não vou tudo pro Bitcoin que ele vai render 100%, 200%? Porque tem o risco. Assim como ele pode subir, ele pode não subir. E aí se você colocar todo o seu dinheiro ali, você pode ter perdas. E então, ele pode, inclusive, deixar de existir. Pode deixar de existir, porque ainda é algo novo. Tem pouco mais de 10 anos o Bitcoin que surgiu. Então pode ser em algum momento que as pessoas não acreditem mais ou surja uma nova tecnologia que substitua essa e ele perca o valor. Então, por isso que é interessante diversificar. A gente até fez outro vídeo, né? A gente fez outro vídeo explicando como que estão as nossas carteiras e a gente mostrou que a gente está com cerca de 5% do nosso patrimônio ali. A gente investe em renda fixa, em ações e tudo mais, mas também tem uma parte em criptomoedas para a gente aproveitar também essa alta do mercado cripto, mas a gente não vai colocar todo o nosso dinheiro lá, mesmo a gente tendo expectativa de que vai subir tanto, porque é uma coisa muito arriscada. Quanto maior o risco, você pode ganhar mais, mas você pode também perder. Essas são as oportunidades que a gente enxerga. Não sei se o Marco lembrou de mais alguma opção aqui. Tem também no mercado internacional, né, as ações, mas assim, entra também nas mesmas coisas que a gente já falou. Só complementando essa parte do risco, as pessoas associam muito maior risco a igual maior retorno, né? Tem até aquela frase, quem não arrisca, não petisca. Só que risco não é maior expectativa de retorno, de fato. Risco é maior incerteza de retorno. Então o risco é a possibilidade de você não ter retorno. Isso que é o risco. Por isso que eu não coloco 50%, 80%, 100% do meu patrimônio em algo como as criptomoedas, que tem um potencial muito grande, mas também tem esse mesmo potencial muito grande de simplesmente deixar de existir. E também assim, se você é muito conhecedor, muito entusiasta desse mercado cripto, você conhece o mercado cripto ou qualquer outro mercado lá, se você conhece mais, você tem mais segurança de investir mais. Mas a gente está falando para um público que é majoritariamente renda fixa. Então não vá pela ganância de querer ganhar mais sem saber o que está fazendo, porque no final das contas você pode até perder. E aí é o meu conselho para você: fique lá no seu CDBzinho, no seu Tesouro Selic lá, que ali você tem a garantia de não vai perder nada. E você sabe como funciona, é mais fácil de entender. Agora, se você quer entender um pouco mais e diversificar mais sua carteira, aí sim tem todas essas oportunidades. Agradecer o Marco aqui por me receber no estúdio dele aqui com pão de queijo e trazido pra gente, para os nossos seguidores aqui, todas essas dicas. Carnaval passou, esquece carnaval, agora o ano começou e vamos colocar esse dinheiro para render. E, Marco, quer deixar algum recado aí? Inscreve no canal dele aí também, mas fala aí para nosso encerramento. Encerramento é: Daniel prometeu no início do vídeo, ele vai enviar pão de queijo pra todo mundo aí. Manda um comentário aí, a gente vai fazer um sorteio. Promessa de político. Comenta aí no que vocês estão investindo nesse momento, que eu acho que isso é importante, né? Se você tem renda fixa, se você tem renda variável, não precisa comentar valores, comenta percentuais, se você tem uma carteira diversificada ou não, porque isso é muito importante. É até interessante isso aqui. O meu público é muito, sei lá, não sei esse percentual, mas eu acredito que 80% do público que assiste aqui o meu canal é renda fixa. E eu queria saber se você quer renda fixa, se você já começou a investir em outros tipos de ativos, esses todos que a gente listou aqui, ou depois desse vídeo, se você vai começar a estudar um pouquinho, vai começar a diversificar, fala pra gente aí nos comentários, ou ainda, se você mesmo assim vai ficar só em renda fixa, fala pra gente também e explica pra gente qual a sua justificativa de ficar ainda na renda fixa, mesmo sabendo que ela, nesse momento aqui, tem o ciclo dela e o ciclo de renda fixa está diminuindo agora, não vai dar tantos retornos, mas mesmo assim você se sente mais confortável ficando ali. Então, fala pra gente. E é isso. Obrigado por estar conosco aqui. Se inscreve no canal do Marco, tá tudo aqui na descrição. Se não for inscrito no meu canal também, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo, mostre para as pessoas que existem opções de rentabilidade. A renda fixa não está sempre em alta, mas você pode continuar tendo valorização no seu dinheiro se você souber onde colocar o seu dinheiro e aproveitar as oportunidades. E foi tudo isso que a gente mostrou no vídeo de hoje. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.